Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 22. Gênesis 22. Nós leremos este capítulo tão importante, tão desafiador também. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, onde se diz até hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beceba, e Abraão habitou em Beceba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu aos filhos a Naô teu irmão, Uzo primogênito, Buz, irmãos, Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Razo, e Pildas, e Gidilaf, e Betuel gerou Rebeca, e estes 8 deu à luz a Mica, a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Remuá. Ela lhe também deu a Tebá, Gaã, Taás e Maaca, e aí por aí vai. Eu fiz questão de ler até o verso 24, porque essa descendência vai sendo desdobrada até chegar a mim e a você nos dias de hoje. E o final dessa história é espetacular. O final da história que lemos de um pai que é desafiado por Deus a entregar o seu filho, o seu único filho, ela é uma história que inspira os nossos corações. Você já experimentou aqueles momentos na sua vida em que você imaginou assim: vai dar ruim o negócio, não vou conseguir, está tudo perdido, o negócio já era, e aí de repente Deus surge no percurso e dá o livramento e provê o cordeiro, e você então entende e percebe a bênção do Senhor, o livramento de Deus, a provisão do Senhor nas nossas vidas. Que coisa espetacular é quando a gente experimenta dessa provisão no nosso
dia a dia. E a Bíblia, ela diz que Deus faz algumas promessas a Abraão. Deus chama Abraão e fala com ele que a sua descendência seria abençoada, que ele seria abençoado e que através da sua descendência todas as famílias da terra também seriam. E isso é maravilhoso, no mês onde a gente dá ênfase à campanha de missões, cujo tema é Porque Ele Me Amou. Temos pensado aqui sobre o desafio de perceber esse amor em meio às circunstâncias adversas, de perceber o amor de Deus no campo de batalha. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre o quanto vale a pena, porque se Ele nos ama, vale a pena acreditar no Senhor. Se o Senhor diz que nos ama, é porque nos ama de verdade, e nós não temos do que duvidar. E ele então faz essas promessas a Abraão, e Deus, na verdade, está mais interessado na nossa vida do que nós mesmos. Você sabia disso? Às vezes a gente dá alguns moles, às vezes a gente dá alguns vacilos. Se não fosse Deus e seu compromisso conosco, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos fracassados. Deus faz o homem e depois de ter feito o homem, a sua imagem e semelhança, Deus então olha para a sua criação e abençoa o homem, abençoa a humanidade através daquele primeiro casal. É interessante que mesmo quando o povo está em pecado, mesmo quando o povo está errado, como foi na época do profeta Jeremias, quando o povo já estava no cativeiro babilônico, aquele povo que já havia sido avisado de que isso aconteceria, caso não retrocedesse na sua vida de pecados, na sua vida de desobediência, aquele povo permanece numa vida totalmente longe de Deus, e agora já no cativeiro babilônico, Deus, através do profeta, manda um recado àquele povo e diz: olha, sou eu que bem sei os pensamentos que tenho a respeito, e não são planos de mal, mas de bênçãos, para no fim vos dar um futuro e uma esperança. É Deus quem determina as coisas da nossa vida, é Deus quem dirige os nossos passos, é Deus quem sela a nossa vida e o nosso desfecho. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, a semelhança do que disse a Abraão, que nós somos benditos nele, de que há promessas sobre a nossa vida, e porque Ele nos ama, nós devemos acreditar, nós devemos confiar. Deus promete que abençoaria a sua descendência. Olha, querido, se tem uma coisa que preocupa a gente, são os descendentes. Quando a gente se torna pai e mãe, 50% da nossa coragem e 60% da nossa paz vão embora. A gente fica assim, porque quando é criança, será que eu vou dar conta? Eu lembro da gente voltando para casa, e a gente imaginando assim, agora é com a gente, não tem enfermeira, não tem campainha para tocar, a criança chorou, é a gente e Deus. Mas como eu disse aqui há alguns domingos, se não me engano no domingo passado, retrasado, tem coisas que Deus não vai fazer por nós não, somos nós mesmos. E a gente fica pensando, né? Vai dormir, não vai dormir, come, não come, aí você lê um artigo, tanta coisa, tanta informação, e aí depois a criança vai crescendo, e aí está na escola, e agora mordeu o amiguinho, não, tem que segurar daqui, está aprendendo, não está aprendendo, e aí cresce mais um pouco. E há quem diga, o ditado, né, popular, que filho criado, trabalho dobrado. E aí você depois, antes não dormia porque o bebê não dormia, mas agora não dorme porque o garotão, a garotona saiu, e aí não dorme enquanto não chega. E daqui a pouco cresce mais um pouco, e aí se casa, e aí você fica preocupado, mas será que vai dar certo no casamento? E depois nascem os filhos e você fica pensando, será que vai saber cuidar dos meus netos? Ou seja, é um caminho sem volta. E esse negócio de mãe é incrível. Eu soube de uma história de um menino que toda namorada que ele tinha, a mãe ia contra, não gostava da menina. Até que um dia ele se irritou e arrumou uma namorada lá e chamou mais 3 amigas dela, pôs todo mundo no carro, levou para casa, pôs sentadas as 4 no sofá. Disse: mãe, agora eu quero ver, me diz aí, quem é minha namorada? A mãe olhou daqui, de lá, falou: aquela ali do meio. E disse: mas por que como é que você conseguiu acertar esse negócio? Ela disse: foi a única que eu não fui com a cara. Mãe tem desse negócio, né? Descendência.
E Deus está dizendo para Abraão assim: olha, a tua descendência será bendita, e sobre a tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vos abençoarei. E Abraão, em circunstâncias tão adversas, por tudo que passou, desde a sua chamada lá no capítulo 12, quando Deus disse para ele: olha, vem Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. A vida desse homem não foi nada fácil, cheia de desafios. Mas quando a gente entende que Deus nos ama, porque Ele nos ama, nós podemos confiar. E em primeiro lugar, nós podemos confiar que tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. E tem coisas que Deus nos pede, que olha, se não fosse Deus pedindo, a gente diria que seria até uma proposta indecente. Se não fosse Deus nos pedindo, a gente diria assim: ah, não é possível, isso aí não. Vamos lá, né, Senhor? Aquilo ali, aquilo lá, mas isso, por exemplo, se a gente ler a nossa Bíblia, a gente vai encontrar um versículo que manda a gente dar a outra face. Tem na tua Bíblia também? Tem, não tem? Se a gente pudesse escolher, a gente tirava alguns versículos. Mas tem aí na sua, tem na minha. Olha, se alguém lhe bater na face direita, faz o quê? Dá uma voadora nele. Olha que versículo bonito seria, né? Inspirador, fácil de obedecer. Mas não, se alguém lhe der na face direita, dê também a ele a esquerda. Ame o vosso inimigo, abençoa quem te faz mal. Não perdoa 7, mas 70 vezes 7. São coisas fáceis? São coisas muito difíceis. Há coisas que Deus nos pede que são, do ponto de vista humano, imoral ou imorais. Você mandar que alguém dê a outra face quando um lado for atingido, se não for na perspectiva da nossa espiritualidade, da obediência a Deus, do que Ele faz na nossa vida, isso tudo é muito difícil, isso tudo fica muito sem sentido. E agora Deus chega para Abraão e pede o seu filho, e o texto dá ênfase, o seu filho, o seu único filho, e a gente sabe do final da história. Como eu disse aqui também na mensagem passada, a gente às vezes lê algumas passagens bíblicas muito sem emoção, porque a gente já sabe do final, a gente já sabe como termina. Mas Abraão não sabia. É claro que esse texto também configura aquele que viria, o Cordeiro de Deus, o Filho único, que era dado aos homens em amor de um pai. Mas olhando para a vida e para a experiência de Abraão, Deus pede o seu filho. E a gente sabe que Isaac se tornou talvez para Abraão maior do que o abençoador. Um filho querido, um filho desejado, diante das circunstâncias que ele e Sara, sua mulher, havia passado. Agora esse filho toma um lugar maior do que o abençoador, e é um problema quando isso acontece na nossa vida. Quando a bênção de Deus se torna maior do que Ele mesmo, porque Ele é o nosso abençoador. Ele é o gerador de bênção na nossa vida, e só a Ele devemos adorar. Às vezes a gente começa a adorar a bênção ao invés de adorar o abençoador. E talvez por circunstâncias assim, Deus tenha feito o que fez. Mas o fato é que Abraão não questiona. Abraão podia ter dito assim: Senhor, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa de despedida. Eu vou me preparando e no final da semana eu faço o que o Senhor está me pedindo. Conheço uma história de um homem que se converteu em Alagoas, e ele se converteu através da obra missionária dos Gideões. Nós conhecemos e temos aqui recorrentemente recebido, né? Pelo menos todo início de ano recebemos esse ano, diferentemente dos outros, por conta de tudo que aconteceu e tem acontecido. Não tivemos aqui a presença dos Gideões, mas aqueles que distribuem, né, os Novos Testamentos em hotéis, em lugares públicos, hospitais e escolas. E aquele homem, passando por um determinado lugar, recebeu o Novo Testamento. E ele era um homem muito dado à bebida, era um homem viciado, que saía todos os dias para beber com seus amigos. E ele conta que, hoje ele é pastor, mas ele conta que na época não tinha freio.
saía do trabalho e ia para um bar e chegava em casa de madrugada, muitas vezes virava à noite bebendo. E ele diz que começou a ler aquele Novo Testamento, e lá pelas 9 horas da manhã ele começa a ler aquele Novo Testamento sem entender muito bem, lá no iniciozinho de Mateus, lendo a genealogia, achando aquilo ali um texto meio que sem sentido, mas ele diz que lá pelas 11 horas, 11h30 da manhã, ele já estava chorando aos pés da cruz, se rendendo a Jesus. E ele agora estava empolgado, feliz. E logo que ele sai à rua, à tarde, quem ele encontra? Um amigo de bar. E o amigo, sem saber de nada, diz: e aí, fulano, vamos embora, vamos beber. E ele diz: eu não posso, agora eu não posso mais, porque eu sou de Jesus. E aí aquele homem ficou decepcionado com aquela situação toda, e disse: mas você não pode mesmo? Ele disse: não, não posso, agora eu sou de Cristo. E aí o homem, sem ter argumentos, pega daqui, pega de lá, olha para ele e diz assim: mas você não pode beber nem para comemorar a conversão, né? Ele disse: rapaz, para comemorar. Sabe, às vezes a gente está pedindo tempo a Deus para fazer festa de despedida com aquilo que Deus já requereu que a gente deixasse para trás. Há coisas na nossa vida que muitas das vezes a gente quer fazer uma cerimônia de despedida, quando na verdade Deus já nos ordenou e exigiu que a gente cortasse pela raiz. Abraão faz de imediato, no dia seguinte, ele prepara as coisas e vai. E como muitas das vezes nós somos tentados a ficar amarrado a coisas, a sentimentos, a pecados, quando na verdade Deus já falou ao nosso coração que nós deveríamos romper com aquilo. Existem pessoas que não querem largar aquilo que lhe prende, aquilo que lhe pesa, mas ao mesmo tempo querem as bênçãos de Deus, querem ser abençoados dentro de um ambiente onde não há como a bênção chegar, porque Deus e pecado é como água e óleo, não tem como misturar. Há pessoas que dizem: Deus está me punindo, Deus está me castigando. Não, é você que está saindo debaixo da graça de Deus. A graça do Senhor está sobre nós, as misericórdias do Senhor estão sobre nós, e a Bíblia diz que elas são a causa de não sermos consumidos. Mas quando a gente vai se distanciando, quando a gente vai saindo, o que fica é o peso do pecado, as amarras. E eu me lembro, há um tempo atrás, quando fui fazer uma série de exames, e marcou então ali o teste ergométrico, e eu confesso que eu fiquei temeroso com aquilo. Claro que eu sou um atleta quase que olímpico, mas não querendo me mostrar ao médico, né, e nem acabar com o equipamento, fui humildemente, dizendo: não posso colocar todo o meu potencial nessa máquina, porque senão eu posso estragar. E eu fui para aquele exame e confesso que eu estava mais nervoso do que em qualquer outro exame que eu tinha feito já na vida. E eu tenho a vantagem de ter as pernas longas, então o movimento da esteira já estava rápido, mas eu conseguia caminhar, porque o meu problema é correr. E aí chega um determinado momento que o médico disse para mim assim: olha, não tem jeito, você vai ter que correr. E eu comecei a correr, e durou assim, algo eternamente, como uns 10, 12 segundos, eu já estava botando a língua para fora. E ele disse: olha, com esse peso, não dá mais para você continuar. O peso do cansaço, da fadiga. E aí teve que parar o exame. Às vezes na vida da gente, Deus está dizendo: olha, larga, obedece. E é tão fácil a gente procurar o atalho, né? É tão fácil. Eu comecei a caminhar, fiquei assim, sabe, já mais fininho. Aí a gente começa a querer comemorar. Aí começa a comer um pudim daqui, tomar um refrigerante de lá, uma pizza, para comemorar porque está emagrecendo. E aí eu vi um amigo meu, ele estava vendendo uma série de chá. Eu nunca fui de tomar nada, e também não sou de acordo com isso. Mas chá, eu falei, é um negócio natural. E eu detesto chá, pode ser chá de tudo, eu detesto. E esse chá tem mais de 30 negócios lá, misturado em um, misturado em outro. E eu falei assim: eu vou apelar.
eu vou pro chá. Ele está emagrecendo. E aí comecei a tomar um chá ruim que só. E tomando. Sabe quanto eu perdi? R$160. Quilo nenhum. Porque também eu já me auto-sabotei. Eu comecei a tomar o chá, eu falei, agora eu vou ficar magrinho. Tampei a comer tudo quanto era doce, tudo quanto era coisa. Falei, o chá vai dar conta. E aí está lá na metade do chá, eu falei para a Viviane, olha, faça bom proveito, vou voltar a caminhar, é melhor levantar cedo, caminhar. Porque às vezes a gente quer pegar alguns atalhos, pensando que aquele atalho, pela facilidade que aparentemente tem, vai nos levar ao destino que a gente quer. Com Deus também não tem segredo, não tem atalho, não tem chá, tem a decisão de fazer o que tem que ser feito. E Abraão nos mostra que ele tem o desprendimento de poder obedecer ao Senhor, e saber que a obediência ao Senhor está ligada ao fato de saber que Ele o ama, que Ele o amava, e que se Ele estava pedindo o que estava, era para o seu bem, era para a sua edificação, era para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. Se existem coisas que Deus está pedindo para mim e para você, creia que vale a pena obedecer ao Senhor, porque Ele te ama, e Ele jamais pediria algo que fosse ser ruim para você. Quando a gente lê o texto que lemos, fora de contexto, se você contar uma história dessa para alguém que não conhece a Bíblia, ele vai dizer, que Deus é esse? Que Deus punitivo, que Deus sarcástico, de pedir o pai um filho? Fora de contexto, essa história é absurda. Como nos parece muitas das vezes absurdos os pedidos e as exigências que Deus nos faz, para que a gente possa ter uma vida bendita, como Ele desejou e cumpriu na vida do seu servo Abraão. Em segundo lugar, porque Deus nos ama, nós precisamos e podemos confiar que as nossas decisões, que as nossas entregas não são um peso, mas um movimento de adoração. Aquilo que a gente faz não pode ser um peso para nós. Eu não posso fazer coisas para Deus e dizer, mas também eu estou fazendo e já está muito bom. A gente não pode ser assim, porque se Deus olha para o que a gente faz, e é bem verdade que Ele olha também e principalmente para a intenção de como a gente está fazendo. Não à toa, a Bíblia está recheada de exigências ou de indicativos de como a gente faz pelo Senhor. Diz lá o salmista, servir ao Senhor, mas como? Com alegria. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor de todo o vosso coração. Se Deus quer que a gente faça alguma coisa para Ele, e é bem verdade que quer, Ele também quer olhar a intenção de como a gente está fazendo. E Abraão entende que o seu movimento não era um peso, mas um movimento de adoração. E adoração é expressão de amor. Adoração é expressar que dentro da gente o amor que sentimos por Deus é real. Uma escritora americana vai dizer que ela fica preocupada e intrigada com muitos crentes que dizem que querem passar a eternidade ao lado de Deus, mas não conseguem ler a Bíblia 5 minutos, orar 3, participar de um culto de 1 hora, de 1h30, e ela diz, olha, esse povo vai ter uma dificuldade tremenda, porque quer passar a eternidade toda ao lado de Deus, mas não consegue ter contato com a sua palavra durante 5 minutos do dia, não consegue orar 2 minutos que seja. Esse povo está perdido. Quando a gente entende a semelhança de Abraão, a gente entende que as nossas obediências, que os nossos movimentos de obediência ao Senhor são um movimento de adoração, eles não se tornam um peso para a nossa vida. Abraão disse para os seus servos, olha, fiquem aqui. Há 3 dias, eles olham e veem lá ao longe o Monte Moriá, e Abraão diz aos seus servos, olha, fiquem aqui, eu vou mais um menino, e a gente volta depois de quê? De tê-lo adorado. Abraão entendia que o momento de maior crise, porque eu creio que não teve outro momento na vida de Abraão que foi maior crise do que esse momento, de saber que ele estava indo entregar o seu filho, e mais do que isso,
Já seria uma loucura um pai entregar um filho para ser sacrificado, mas ele era o agente do sacrifício. Era ele que tinha que amarrar, era ele que tinha que pegar o cutelo e vapo. Imagina o coração desse pai. Mas ele entende esse momento, o pior momento aos olhos humanos de um ser humano, como um momento de expressão de adoração ao Senhor. Fiquem aqui, a gente vai, e depois de tê-lo adorado, nós voltaremos. Que coisa maravilhosa, quando a gente entende e percebe o que Deus faz e o que Deus requer. Às vezes a gente está tão preocupado no fazer, a gente se esquece de que maior do que nossas ações é o comprometimento do nosso relacionamento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver uma igreja relevante no Novo Testamento, a igreja de Éfeso. E a carta de Paulo aos Efésios começa trazendo saudações e elogios àquela igreja. Lá no capítulo 1, no verso 15, Paulo vai dizer àquela igreja que ele a elogia pela sua fé e pelo seu amor. E é interessante porque lá em Apocalipse, essa mesma igreja recebe, ela é uma das 7 igrejas que recebe cartas de Jesus, e ela vai receber uma carta onde Jesus a reprova pela sua perda de amor, pela sua incapacidade de amar como um dia pôde amar. Deus vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras, e tenho contra você que deixastes o primeiro amor. O texto de Efésios é escrito aproximadamente no ano 60. O texto de João, no Apocalipse, é escrito em 90, ou seja, 30 anos separam uma igreja amável de uma igreja que perdeu o primeiro amor. Eles não perderam a fé. A fé não é recriminada ou não é destacada como um ponto negativo lá em Apocalipse 2, verso 2. Mas lá está que o Senhor a reprova, ou que o Senhor tem contra ela o fato dela ter deixado o primeiro amor. Sabe, às vezes a gente não perde a fé, mas a gente perde o amor. A gente perde a capacidade de se relacionar e a gente quer fazer. A gente é o povo do vamos fazer. Isso não é ruim, mas quando o fazer sobrepõe ao relacionar, a gente mata vidas em nome do fazer. A gente faz como aquele levita e como aquele sacerdote que, ao passar por um homem moribundo, larga no chão, porque eu vou fazer, o meu objetivo é fazer, e eu esqueço do relacionamento. Por isso eu quero dizer para você que está aqui, e você que está aí também do outro lado, esse é um tempo tão precioso e tão desafiador, e a gente fica sem nem saber o que fazer. Eu confesso isso, como pastor, tem muitos momentos que eu não sei o que fazer. A gente sente falta de pessoas e a gente fica assim, eu ligo, não ligo, mando uma mensagem, porque a gente fala para a pessoa respeitar o momento, para a pessoa se guardar, e aí de repente uma ligação pode ser interpretada como uma cobrança, não como um cuidado. Às vezes a gente fica assim, sem saber como agir. E se é difícil para você dar conta dos seus, imagina para um pastor dar conta dos nossos, né? E aí eu quero fazer um apelo a você, principalmente você que tem conseguido estar aqui, você que note ou notar e sentir a falta de alguém, olha, liga, me ajuda nesse processo, porque mais vale a gente se relacionar do que fazer. A igreja de Éfeso não parou de fazer, mas esqueceu de amar, e o que Jesus quer da gente é amor, porque tudo que a gente faz, a gente não leva para a sepultura. A Bíblia vai dizer que para lá obra nenhuma há. Então a gente precisa fazer sim com amor, com afinco, mas a gente não pode deixar de amar enquanto faz. A gente não pode deixar de se relacionar enquanto faz, porque a gente pode ser uma igreja pujante do ponto de vista do fazer, mas um fiasco no quesito amar. Abraão entende que o seu ato de obediência era também um ato de amor, porque ainda que conquanto seu filho Isaque era o seu maior bem, humanamente falando, ele estava dizendo agora para o Senhor: Senhor, eu amo meu filho, ele é filho da promessa, mas entre ele e o Senhor eu fico com o Senhor. Sabe, queridos, isso é difícil para nós. Quantas coisas a gente precisa renegar da nossa vida para que a gente possa, de fato, dar a importância que o Senhor merece, que o Senhor tem nas nossas vidas.
Em terceiro e último lugar, eu quero dizer que porque Ele nos ama, nós podemos confiar que nos momentos difíceis da nossa vida, Deus usará a nossa boca como inspiração de fé e de amor. Momento difícil na vida daquele que não tem Deus é momento de dizer coisas horríveis. Momento de xingar, momento de esbravejar, momento de maldizer. Mas na boca daquele que serve ao Senhor, momentos difíceis são oportunidades de Deus revelar fé e amor. Há um momento crucial nesse texto e nessa experiência, que é quando Isaac faz o checklist, ele olha e diz: olha, pai, tem um negócio aqui errado, muito errado na verdade. Porque como é que você vai para um churrasco e não leva carne? Já viu um negócio desse? Eu já vi. Eu já vi um dia, meu Deus, que decepção. Mas já vi. Agora, é uma decepção ou não é? Você vai para um churrasco e não tem... Vai ter carvão, tem fogo, tem tudo, mas não tem a carne. E Isaac está dizendo: pai, tem um negócio errado aqui. Tem lenha, tem fogo, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão diz: olha, o Senhor proverá para si um cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro. E eu fico pensando no coração daquele pai, dizendo isso para Isaac. Isaac sem entender nada. E Abraão, talvez no seu coração, dizendo: Isaac, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus proverá. São nos momentos difíceis, irmãos, nos momentos de aperto, que a gente revela quem somos, o que tem dentro da gente. Eu já falei aqui uma vez, lá em casa, a parte mais segura é Viviane. Ela é segura mesmo, não é mão de vaca que chama não, é segura. E ela ali controla às vezes, tem certas coisas que se deixar eu deixo passar a batida. Não, que isso. Uma pasta de dente às vezes, quando na minha concepção já terminou, para ela só está na metade. Se apertar, sai dali coisas que vão ser suficiente para escovar dente da família mais uma semana. E grande é a obra do Senhor. Quando a gente é espremido, o que tem dentro sai. E quando a gente está em Deus, o que sai dignifica o nome do Senhor. Mas quando a gente não está, envergonha o nome do Evangelho. É por isso que o nome do Evangelho está sendo aí, colocado como vergonha. Hoje, dizer que você é um cristão, em determinados ambientes, chega a ser até constrangedor. E esse é o tempo da igreja, mais do que dizer, ela ser. Ela ser. Não adianta chegar com placa, não adianta chegar com discurso, eu sou isso, eu sou aquilo. O que o mundo quer ver é que a minha atitude resplandeça o que há dentro de mim. E Abraão, naquele momento de pressão, ele olha para a sua história, ele olha para a sua peregrinação, e é possível ver esse homem olhando lá para Gênesis 12, na sua chamada, e ele vai dizer, como se dissesse para Isaac: Isaac, o Deus que cuidou do papai até aqui, vai continuar cuidando da gente daqui para frente. Deus proverá. Deus proverá. Olha para a tua história. Olha o que Deus já fez por você. Deus proverá. O Deus que te trouxe até Moriá continuará te sustentando até o final. Deus proverá. Mas pastor, eu não estou vendo nada na frente. Deus proverá. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai prover. Ele vai prover. A gente não sabe o que vem pela frente. E nunca sabe. Mas a gente deve esperar pela fé e não no desespero. Porque nós temos um Deus, o Deus da provisão, o Deus que ama e por amar não nos deixará perecer. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam dele reconheçam que ele é galardoador daqueles que o buscam.
O Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Que em nome de Jesus, você e eu possamos permanecer firmes no propósito do Senhor, porque Ele nos ama. Às vezes a gente é tentado a deixar as coisas pelo caminho, e eu fico imaginando que se Abraão não tivesse a certeza do amor de Deus, ele poderia dizer: Deus, acabou, daqui para frente, chega. Por muito menos a gente conhece gente que joga tudo para o alto. Deus não pediu para sair da terra, da parentela, Deus não pediu para entregar o filho, e a pessoa por muito menos já está chutando o balde, porque a gente é assim mesmo. Nós somos difíceis à beça. Se não for o Senhor e a misericórdia dele, a gente é consumido mesmo. Mas glórias a Deus que o Senhor não desiste da gente, que o Senhor reforça na nossa vida o seu amor, e porque Ele nos ama, nós podemos continuar firmes, porque o amor de Deus não falha, nunca falhou e nem falhará. Você é amado, é amada do Senhor. Você pode estar passando tudo que está passando, você pode estar enfrentando todas as adversidades, você pode estar numa encruzilhada como estava Abraão, mas o Senhor é contigo por onde quer que andares. Essa é uma promessa do Senhor, e Ele há de prover. Basta ser fiel ao Senhor. Abraão só viveu o que viveu porque ele foi até o fim, porque ele seguiu e cumpriu na vida dele a obediência ao Senhor. Então, recapitulando aqui, porque Ele me ama, porque Ele te ama, nós devemos confiar. Confiar que tudo que Ele nos pede é para o nosso bem. Porque Ele nos ama, nós precisamos enxergar a nossa obediência como um ato de adoração e não como um peso. E finalizando, porque Ele nos ama, nós precisamos entender que nos momentos mais difíceis da nossa vida, também neles, o Senhor há de prover da nossa boca fé e amor. Se você tem sido tentado a colocar na tua boca palavras de maldição, palavras que vão de encontro à essência de Deus, em nome de Jesus, recomece essa caminhada, e quando vier uma palavra maldita, transforme-a em bênção. Põe um filtro, né? Quando vier assim, sabe, aquele palavrão, que você possa dizer: bendito seja o nome do Senhor. Quando o negócio estiver difícil, estiver dando vontade de chutar o balde, diga: o Senhor é poderoso, o Senhor vai prover, o Senhor é o meu Deus, é a minha salvação. Eu não quero fazer da minha entrega um peso, mas eu quero fazer da minha entrega um ato de adoração, de expressão do meu amor por Ti. Porque, meus irmãos, se a gente bobear, a gente, como diz o dito popular, só quer venha a nós, e ao vosso reino nada. Mas em nome de Jesus, que o Senhor continue contando contigo, e que você continue à semelhança de Abraão, dando respostas ao Senhor. Certamente o que Deus tem te pedido não é mais do que um filho, não é mais do que uma entrega de amor, de alguém que foi prometido e foi dado, mas que em algum momento tomou o lugar que era do Senhor. Em nome de Jesus, que o meu teu coração esteja refinado e aprimorado em entender que nele há apenas um trono, e nesse trono há apenas um Senhor, que é o nosso Deus, para ocupá-lo. E que a graça dele seja abundante na nossa vida e na nossa família, que as nossas casas sejam benditas no Senhor. Amém?